Vamos à próxima questão, a questão de número, comigo no quadro, 16. Uma questão de saída compulsória do estrangeiro. Jean-Pierre, cidadão estrangeiro, foi preso em flagrante em razão de suposta prática de crime de falsificação de passaporte, com o objetivo de viabilizar sua permanência no Brasil. Vejam que Jean-Pierre, ele preso sob a alegação de falsificação de passaporte para entrar no Brasil, para permanecer no Brasil. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. A fraude para obter a entrada e permanência no território brasileiro constitui motivo suficiente para a expulsão do estrangeiro, cabendo exclusivamente ao Presidente da República, de forma discricionária, resolver sobre a conveniência e oportunidade de sua retirada compulsória do país. Letra B. O ilícito deverá ser apurado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, tornando desnecessária a instauração de processo administrativo ou inquérito para fim de apuração dos fatos que ensejaram a expulsão. Letra C. O mérito do ato de expulsão é analisado mediante juízo de conveniência e oportunidade, discricionariedade, sendo descabido o ajuizamento de ação judicial para impugnar suposta lesão ou ameaça de lesão a direito, devendo, nesse caso, o juiz rejeitar a petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido. E letra D. A fraude para obter entrada e permanência no território brasileiro não é motivo para fundamentar ato de expulsão de estrangeiro. Então, para a gente começar a fundamentar a resposta, vamos à letra A. A letra A, ela foi vista como o gabarito dessa questão e dizia o seguinte: a fraude para obter a entrada e permanência no território brasileiro constitui motivo suficiente para a expulsão de estrangeiro. Verdadeiro, tudo correto aí, belezinha, artigo 65, letra A da Lei 6.815 de 80. Olha aqui, ó, 65, parágrafo único. É passível também de expulsão o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter sua entrada ou permanência no Brasil, que é exatamente o que tinha no cabeçalho da questão. E no artigo 66, completando esse finalzinho aqui, ó, caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência e oportunidade da expulsão ou de sua revogação. Ou seja, de acordo com a Lei 6.815, não há nenhum problema. A letra A é a resposta. Mas, todavia, entretanto, tem uma palavrinha aqui na assertiva A que traz um problema. Por quê? Ele diz que é de competência exclusiva do presidente a decisão da conveniência e oportunidade da retirada compulsória do país de um estrangeiro. E o decreto 3447 de 2000, portanto um decreto que já tem 13 anos, diz no seu artigo 1º o seguinte: fica delegada competência ao ministro de Estado da Justiça, vedada a subdelegação, para decidir sobre a expulsão de estrangeiro do país e a sua revogação nos termos do artigo 66 da Lei 6.815 de 1980. Portanto, voltando comigo, não é que a questão esteja de todo errado, o problema é que aquela palavra exclusivamente traz uma dissonância em relação ao texto do decreto que eu mencionei para vocês. Afinal, hoje, quem procede à expulsão no Brasil, na realidade, é o ministro de Estado da Justiça. Tá? O que não significa que esse decreto não possa ser, num futuro próximo, revogado
E essa competência, à luz da previsão legal, volta para o conjunto, para o rol de competência do presidente da República. Mas tem que fazer duas observações. À luz do Estatuto Estrangeiro, se fosse isso que fosse pedido no cabeçalho, o que não foi, a resposta estaria devidamente correta, letra A. Mas o decreto que eu citei para vocês, o 3447 de 2000, ele traz uma disposição um pouco distinta que faz com que aquela assertiva se encontre parcialmente errônea. Certo? Então, feita essa observação, foi o gabarito da questão à época, vamos à letra B. Comigo no quadro. Olha só. O ilícito deverá ser apurado no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, tornando desnecessária a instauração de processo administrativo ou inquérito para fins de apuração dos fatos que ensejam a expulsão. O problema da expulsão qual é, pessoal? O problema é que a expulsão ela é decidida no âmbito do Ministério da Justiça. Sugiro a leitura dos artigos 68 a 74 da Lei 6815 e não do Ministério das Relações Exteriores. Por isso a letra B encontra-se errada. Vamos à letra C. O mérito do ato de expulsão é analisado mediante juízo de conveniência e oportunidade, o que se chama discricionariedade, sendo descabido o ajuizamento de ação judicial para impugnar suposta lesão ou ameaça de lesão a direito, devendo, nesse caso, o juiz rejeitar a petição inicial por impossibilidade jurídica do pedido. Veja o seguinte, uma coisa é a discricionariedade do ato de expulsar ou não. Outra coisa é como a expulsão será procedida, pois se no procedimento de expulsão houver lesão ou ameaça de lesão ao direito do estrangeiro, a nossa Constituição dá ao Poder Judiciário a capacidade de decidir sobre tal questão. Ou seja, vamos separar duas questões aqui, voltando comigo. Pode o Judiciário, tá? Vou ser repetitivo, tá? Tautológico. Pode o nosso Poder Judiciário judicializar, apreciar a discricionariedade do ato de expulsão? Não. Ok? Não, porque isso é uma prerrogativa, tá? Pelo próprio Judiciário considerado assim, uma prerrogativa discricionária do Poder Executivo. Mas, se houver ilegalidade no procedimento da expulsão, isso pode e deve ser levado ao Judiciário de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição da República. Portanto, a letra C, ela encontra-se errônea. Vamos à letra D de dado. A fraude para obter entrada e permanência no território brasileiro não é motivo para fundamentar ato de expulsão de estrangeiro. Bem, essa letra D era muito simples porque era aplicação textual do artigo 65, parágrafo único, a linha A. O que é que diz o artigo 65, parágrafo único, a linha A da Lei 6815, Estatuto do Estrangeiro? É passível também de expulsão estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. Portanto, é um motivo que justifica a expulsão. Vou fazer uma observação aqui para vocês, pessoal, voltando comigo. Se o estrangeiro deseja entrar no território brasileiro e ele vem para cá de forma clandestina, sem documentos necessários, um passaporte, um visto quando necessário, isso é motivo de deportação. Mas, para uma entrada no Brasil, o estrangeiro resolve falsificar documentos, isso é motivo de expulsão, como foi o caso dessa questão que estávamos a ver.